Na escola eu tinha alguns amigos próximos, Jason e Brian. Fazíamos muitas coisas juntos, e quando chegou a hora de nos formarmos, Jason teve que se mudar para Lexington, na Carolina do Sul, com sua família, devido ao trabalho de seu pai. Depois que nos formamos e ele concluiu sua mudança com a família, meu amigo Brian e eu fomos convidados para visitar sua nova casa durante um fim de semana. Decidimos, por tédio, começar a fazer trilhas pela floresta e pelo campo próximo, onde descobrimos um rio pitoresco. Era uma área linda e bastante tranquila, mas acabamos nos perdendo. Decidimos continuar seguindo o rio, pois perdemos a noção de qual direção era a montante ou a jusante. Sem nenhum som de civilização por perto, ficamos preocupados em encontrar um telefone para ligar para a mãe ou o pai de Jason e pedir que nos buscassem, onde quer que estivéssemos. Mesmo não encontrando nenhuma estrada pavimentada ou rua por perto, continuamos seguindo o rio. Chegamos a um antigo prédio com aparência de igreja, feito de tijolos vermelhos muito antigos, com um estacionamento de terra e uma estrada de terra que levava até lá. Estava tomado por vegetação e arbustos. Decidimos entrar para ver se havia pessoas e talvez pedir para usar o telefone e descobrir o endereço do local. Percebemos que havia alguns carros antigos, parecendo dos anos 70 ou 80, possivelmente novas, 4 deles muito sujos e enferrujados no estacionamento de terra, com pneus murchos ou faltando. Todos eram de cor branca ou costumavam ser estacionados lado a lado. Ao nos aproximarmos, ouvimos sons de música gospel e algumas vozes cantando dentro da igreja. Ficamos aliviados por haver pessoas e entramos na igreja, que parecia bastante antiga e em ruínas. Espiamos pelas portas principais para o salão e vimos o que eu estimava ser cerca de uma dúzia de pessoas vestidas o melhor que podiam, embora claramente fossem pobres. Quando entramos, uma mulher idosa de cabelos brancos, usando óculos de armação grossa, que estava tocando o piano da igreja, parou de tocar e olhou para nós sem expressão no rosto. O que aconteceu em seguida realmente ficou marcado em minha memória e nunca vou esquecer enquanto viver. Todos naquela igreja pararam de cantar e largaram suas folhas de música. Lentamente, todos eles viraram a cabeça e nos olharam com olhares vazios e pouco acolhedores. Jason disse: "Desculpe interromper, só queremos usar seu telefone para ligar para meus pais virem nos buscar." Ninguém disse nada. Ficou um silêncio total naquela igreja, exceto pelo rangido dos bancos de madeira sob o peso das pessoas. Então, nós simplesmente recuamos lentamente pela porta e a deixamos se fechar atrás de nós. Olhamos um para o outro com medo e saímos em silêncio. Começamos a caminhar pela estrada de terra e quando Brian mencionou que não havia cruzes nem nada relacionado ao cristianismo lá dentro, olhamos para trás e vimos que talvez uma dúzia daqueles homens haviam saído na frente da igreja e estavam nos observando atentamente enquanto seguíamos pela estrada. Isso nos assustou e começamos a correr pela estrada de terra, o que parecia durar uma boa meia hora. Finalmente, chegamos a um posto de gasolina muito antigo e em ruínas, que parecia um daqueles postos de serviço antigos. Entramos e vimos que as prateleiras estavam em sua maioria vazias e empoeiradas com uma rápida olhada. Um homem idoso, excessivamente bronzeado, com um boné de beisebol sujo e oleoso, estava atrás do balcão, lendo um livro antigo com bordas desgastadas e páginas amareladas. Ele olhou para cima e disse: "Vocês estão perdidos, né? Sigam pelo caminho por onde entraram. Virem à esquerda quando encontrarem um poste de telefone e sigam pela trilha. Ela os levará até uma rodovia." Agradecemos ao homem e saímos rapidamente. Enquanto caminhávamos pela estrada em direção ao poste de telefone que o homem mencionou, olhamos para trás e o velho estava na frente do posto de gasolina, com os braços cruzados, apenas nos observando com um sorriso de dentes podres no rosto. Chegamos ao poste, viramos à direita e seguimos aquela trilha até a rodovia mais próxima. Depois de aproximadamente meia hora de caminhada no crepúsculo, que havia acabado de escurecer quando chegamos à rodovia, tentamos acenar para algumas pessoas que passavam, mas ninguém parou. Felizmente, um policial nos viu e parou para nos ajudar. Contamos a ele que estávamos perdidos e fornecemos o endereço de Jason, ao qual ele assobiou e disse que estávamos realmente perdidos. Demorou cerca de 30 minutos para que o policial nos levasse de volta à casa de Jason. Durante a conversa, ele nos disse que deveríamos ter cuidado naquelas florestas, pois havia algumas pessoas estranhas e fanáticas por bruxaria.
Há muito tempo, cerca de 8 anos atrás, 2 amigos e eu, James e Sean, fizemos algo realmente estúpido. Mas na época, fazer coisas estúpidas era o que fazíamos para passar o tempo. Não somos mais amigos de James, mas eu e Sean ainda conversamos com frequência, e muitas vezes falamos sobre essa história. Nós tínhamos 19 anos e morávamos em Nova Jersey. Na nossa antiga cidade, havia muitas casas vazias. No topo de uma estrada íngreme, não muito longe de nossas casas, havia uma igreja abandonada. Os moradores locais conheciam a igreja, que ficava em uma estrada fechada e estava abandonada há muitos anos. Não tenho certeza se ainda está de pé ou qual é o estado atual dela, pois agora moro na Flórida. Mas James, Sean e eu, como os aventureiros encrenqueiros que éramos, tivemos essa genial ideia de levar um tabuleiro Ouija para a igreja, tarde da noite. Isso aconteceu em outubro, então acho que estávamos fazendo isso em homenagem à temporada assustadora. Sean tinha o tabuleiro Ouija no armário dele, então ele o trouxe. Eu dirigi os 3, primeiro peguei o James e depois o Sean, e fomos direto para a igreja. Como a estrada íngreme até a igreja estava bloqueada, tivemos que estacionar à beira da estrada e seguir a pé a partir dali. Seguimos pela estrada íngreme até a igreja, usando apenas uma lanterna no início para não chamar muita atenção. Mas assim que chegamos ao topo da colina, os 3 ligamos nossas lanternas. A igreja estava cercada por bosques em todas as direções e tinha um estacionamento de cascalho ao lado. A igreja já havia sido invadida inúmeras vezes e estava coberta de grafites. A grande porta da frente já estava entreaberta, então 2 de nós tiveram que se esforçar para abri-la, pois arranhava no chão. Mas uma vez dentro, naturalmente começamos a olhar ao redor do lugar com nossas lanternas, para ter certeza de que não havia mais ninguém ali. Era definitivamente assustador estar naquele lugar à noite. Sean montou o tabuleiro Ouija e tirou 3 velas de sua mochila. Ele riu e disse que isso adicionaria à experiência. Ele colocou as 3 velas em uma formação triangular ao redor do tabuleiro e quando todas estavam acesas, desligamos nossas lanternas. Agora, a única luz no local vinha das velas, criando uma atmosfera muito mais sinistra e desconfortável. Mal conseguíamos enxergar mais do que talvez 6 metros em todas as direções, então começamos a brincar com o tabuleiro Ouija. Sean era quem mais falava nessa hora. Não consigo me lembrar exatamente o que ele disse, mas ele definitivamente começou com o típico clichê de perguntas do tabuleiro Ouija, como: "Tem alguém aí?" O ponteiro do tabuleiro Ouija começou a se mover e começamos a rir. Eu sabia que era um deles quem estava fazendo isso. Acho que não é possível brincar com um tabuleiro Ouija com seus amigos sem que alguém mova o ponteiro de forma brincalhona. Mas seguimos em frente e quem quer que estivesse movendo soletrou algumas palavras. Enquanto isso acontecia, ouvimos um som estranho, como um estalo, vindo do altar da igreja. A melhor forma de descrevê-lo seria como o som de um pedaço grande de madeira se partindo ao meio. Foi alto e parecia ter sido feito por alguém. Todos nós saltamos em reação e corremos para iluminar a direção do altar com as lanternas dos nossos celulares. Não havia ninguém lá, pelo menos não que pudéssemos ver. Acho que os 2 também ficaram tão assustados quanto eu depois disso. Mas o lugar era antigo e estava caindo aos pedaços, então alguns barulhos estranhos de vez em quando não pareciam tão loucos. E assim, continuamos. Todos nós nos revezamos fazendo perguntas para o tabuleiro Ouija, mas o ponteiro já não se movia mais. Acho que o som do estalo assustou os 3 e agora estávamos levando aquilo mais a sério. Isso continuou por um tempo até que outro som vindo da área do altar quebrou o silêncio novamente. Mas antes mesmo de termos tempo de iluminar a área novamente, algo caiu sobre o tabuleiro Ouija, fazendo com que todos nós saltássemos e gritássemos. Era uma pedra do tamanho de uma bola de golfe. Há 2 segundos, todos nós tínhamos as mãos no ponteiro, então não havia como qualquer um de nós ter feito aquilo. Os 3 nos levantamos e corremos para fora da igreja gritando, deixando para trás o tabuleiro Ouija e as velas. Corremos colina abaixo de volta ao meu carro, e com medo de estarmos sendo perseguidos, não esperamos. Eu dirigi todos de volta para a casa do James, onde ficamos no carro por meia hora, conversando e nos perguntando o que exatamente havia acontecido. O Sean é muito religioso e supersticioso. Ele estava convencido de que tínhamos atraído algum tipo de espírito. Eu realmente não acredito nessas coisas. Acredito que havia mais alguém na igreja conosco.
o que também acho igualmente aterrorizante. Sean voltou à igreja no dia seguinte com James para pegar seu tabuleiro Ouija de volta. E para tornar as coisas ainda mais estranhas, o tabuleiro havia desaparecido, mas as velas ainda estavam no lugar. Quando eles viram que o tabuleiro tinha sumido da entrada, decidiram ir embora imediatamente. Essa continua sendo a experiência mais assustadora da minha vida. Isso aconteceu no condado de Warren, na Geórgia, em uma área rural do interior do estado. Eu estava com minha namorada Marissa e estávamos dirigindo pela região, explorando o local para ver se era um lugar onde gostaríamos de morar. Era muito tranquilo e espaçoso o que buscávamos. Ambos somos católicos romanos, embora ela goste de ir à igreja um pouco mais do que eu. Era um dia de semana, no meio do dia, e não havia muito tráfego. Visitamos várias coisas na área que eram importantes de se ver antes de decidir mudar para lá. Como a Marissa é uma equestre a grande parte de sua vida, um ponto importante para nós era ter um celeiro para os cavalos dela em uma área rural. Depois de ver algumas propriedades à venda, passamos por uma pequena igreja bonitinha à beira da estrada tranquila. Havia vários carros no estacionamento. Essa igreja não ficava longe da última propriedade que tínhamos acabado de ver. Então Marissa me cutucou e disse que deveríamos ver se estava acontecendo uma missa e se o lugar era agradável. Parei o carro no pequeno estacionamento de terra ao lado de uma antiga minivan vermelha. Muitos carros no estacionamento eram mais antigos. Comentei isso com a Marissa enquanto saíamos do carro, e ela concordou, dizendo que provavelmente era porque era uma área de baixa renda. Abri a porta da igreja e entramos. Era bem pequena por dentro, como esperávamos. Havia 5 fileiras de bancos, cada uma cortada ao meio no meio do corredor central. Devia ter pelo menos 20 pessoas lá dentro, embora não fosse um público mais velho. Normalmente, em qualquer missa, grande ou pequena, você veria um número considerável de idosos, mas com base nas costas de todas as pessoas lá dentro, todos pareciam ter entre 30 e 40 anos. Parecia que todos estavam em silêncio, em algum tipo de oração. Sentamos no fundo, e as pessoas mais próximas a nós começaram a nos olhar, um por um. Quando os outros notavam os olhares, eles também olhavam para ver o que os outros estavam olhando, e em seguida, olhavam para nós. Marissa e eu nos olhamos e nervosamente olhamos de volta para todos. Tudo o que conseguimos pensar em fazer foi sorrir, mas ninguém sorriu de volta. Eles nos davam os olhares mais hostis. Foi quando percebi que não havia mulheres ali, nenhuma única, exceto a Marissa. Nos olhares, parecia que eles estavam olhando mais para ela do que para mim. Um homem com uma máscara na frente dessa suposta igreja, próximo ao que eu acho que deveria ser o altar, se aproximou e apontou para nós, perguntando quem nos convidou para estar ali. Decidi responder por nós e disse que estávamos apenas passando por ali e vimos que estava acontecendo uma missa, então queríamos participar. O homem claramente não era um padre, e aquela claramente não era uma igreja católica romana. O homem mascarado disse que precisávamos sair imediatamente. Nesse momento, todas as pessoas na igreja estavam nos olhando. Eu disse para Marissa, "Vamos, querida." E levantamos rapidamente, saindo às pressas. Corremos para o carro sem perder tempo. Olhei pelo espelho retrovisor e vi alguém do prédio entrando na van no estacionamento. Parecia que não havia chance de eles nos seguirem até percebermos que a van cinza estava nos alcançando no espelho. Eu pedi para Marissa usar o GPS para encontrar o escritório do xerife do condado de Warren e dirigimos direto para lá. A van nos seguiu o tempo todo, não colada na nossa traseira, mas perto o suficiente para ficar óbvio. Assim que chegamos ao estacionamento da segurança pública, a van continuou na estrada e desapareceu quando ela se foi. Seguimos direto para casa e nunca mais olhamos para o condado de Warren. Claramente acabamos em algum tipo de reunião de culto, mas não entendo por que eles nos mandaram seguir ou por que estavam realizando a reunião em plena luz do dia, nem por que não trancaram a porta, pelo menos. Por segurança, decidimos não voltar lá e deixamos essa experiência para trás. Foi algo muito estranho e assustador que não queremos reviver novamente.
Quando eu era um escoteiro, nossas reuniões sempre aconteciam em algum lugar de uma escola primária católica, fosse na academia da escola ou em uma das salas adjacentes. Eu tinha cerca de 8 anos quando isso aconteceu, e foi perturbador. Mas antes de explicar o motivo de eu estar contando isso, deixe-me começar desde o início. Tudo começou alguns dias antes, quando eu estava na missa com minha mãe e meu irmão. Íamos à igreja a cada 2 semanas, e geralmente chegávamos atrasados. Então sentávamos no fundo ou ficávamos próximos às portas, se não houvesse lugares disponíveis. Naquele dia, nos sentamos no canto do fundo. Minha mãe e meu irmão entraram primeiro no banco, e eu me sentei na ponta. Em algum momento durante a missa, notei que um homem mais velho, de óculos e com bigode branco, estava encostado na parede à minha esquerda, olhando para mim. Ao olhar na direção dele, ele sorriu, e eu lembro claramente desse rosto estúpido e assustador que ele fez, tentando ser engraçado. Mas eu tinha 8 anos, não era uma criança pequena, e aquilo me deixou desconfortável. Fiz o possível para desviar o olhar, mas pude perceber que ele continuava olhando para mim a cada poucos segundos. Eu olhei para ele novamente e, mais uma vez, ele fez uma cara estranha que, suponho, era para ser engraçada, mas apenas parecia estranha novamente. Minha mãe notou dessa vez e me cutucou no ombro, sussurrando para eu ignorá-lo. Acredito que ela também lançou um olhar de desprezo para ele. Da próxima vez que olhei naquela direção, o homem não estava mais lá. Ele havia ido para algum outro lugar. A próxima coisa de que me lembro daquela missa foi quando fui receber a comunhão. E ao voltar para meu lugar, o homem estava de volta naquele mesmo local, olhando para mim e sorrindo o tempo todo, até que cheguei ao meu assento. Minha mãe notou isso novamente, e como já tínhamos recebido a comunhão, decidimos simplesmente sair. Minha mãe disse, enquanto saíamos, que não gostou da forma como aquele homem nos olhava, especialmente a mim. Agora, avancemos para quando o escotismo entrou em cena. No final das nossas reuniões, às vezes tínhamos pequenas competições ou jogos divertidos. E no dia em questão, estávamos fazendo uma caça ao tesouro. Os itens que tínhamos que encontrar estavam todos relacionados ao tema do escotismo. Lembro-me de alguns dos objetos da lista. Um kit de primeiros socorros, uma corda, uma lanterna e coisas desse tipo. Fomos divididos em 2 times e cada um tinha uma cópia da lista. A equipe que encontrasse a maioria dos itens venceria. Então, todos nós nos separamos. A área de jogo se estendia da academia até a cantina e algumas das salas adjacentes. Eu corria pelos quartos e corredores estreitos que nunca tinha visto antes, procurando por qualquer um dos itens da lista. Não tinha muita sorte. Eventualmente, me vi em um corredor estreito na parte de trás da cantina, perto da cozinha. Nesse corredor, havia uma geladeira de sorvetes cheia de picolés. Olhei dentro da geladeira em busca de algum dos itens, mas não encontrei nada. Foi então que decidi ser sorrateiro e pegar um dos picolés. Enquanto o fazia, ouvi uma voz masculina à minha direita. Olhei e vi aquele mesmo homem da igreja, que tinha me olhado alguns dias antes. Ele se aproximou de mim sorrindo e disse algo como: "Não deixe que te vejam pegando isso." Ele fechou a porta da geladeira e segurou minha mão, dizendo que tinha alguns doces melhores nos fundos, onde as crianças não eram permitidas. Consegui soltar minha mão da dele e tentei sair, assustado. Mas ele segurou meu pulso com força. Virei para ele e gritei por ajuda. Ele me soltou e disse para eu parar. Corri de volta para a academia e contei ao líder do grupo escoteiro o que havia acontecido. Felizmente, meu líder escoteiro era um homem gentil e atencioso, provavelmente porque também era pai. Ele contou tudo para minha mãe. Eu disse a ela que era o mesmo homem da igreja, e meu líder escoteiro ajudaria minha mãe a relatar o incidente à igreja. Descobriu-se que aquele homem trabalhava para a igreja. Não tenho certeza exatamente do que ele fazia, mas ele morava no terreno da igreja, o que explicava por que ele estava lá. O que me deixa doente é que surgiram acusações contra aquele homem feitas pelos pais de um coroinha, alegando que ele o havia tocado de forma inadequada. A coisa repugnante é que consigo imaginar o que ele planejava tentar fazer se eu realmente o tivesse seguido para onde ele queria me levar. Não sei se aquele homem foi para a prisão ou o que aconteceu, mas sei que a igreja cortou relações com ele depois disso.